Então, Aldo, você está trazendo aí para a gente uma coisa que a gente não tinha abordado antes, né? A questão do sono. Sim, Né? O sono é extremamente importante. Então, as pessoas ansiosas, não é regra, mas geralmente as pessoas ansiosas têm dificuldade a dormir. Tem. E aí o que acontece? Se você não dorme, o cérebro percebe aquilo como um outro tipo de estresse, que vai sobrepor os que já tem. E o quadro da pessoa se agrava ainda mais. Né? Então, é como uma gangorra. Imagina assim, quando você está dormindo, né, a melatonina está em alta e o cortisol está lá embaixo. Quando você desperta, o cortisol sobe e a melatonina desce. É uma gangorra. O que acontece quando a pessoa tem insônia? Esse sistema não funciona. Então, ela não consegue desligar. E uma coisa interessante é que a glândula que produz o hormônio do sono chama-se pineal. Ela é sensível à luz, principalmente do sol. E aí o que acontece? Se a pessoa usa o celular, computador, televisão, qualquer aparelho eletrônico antes de dormir, ela vai deitar, mas o cérebro não desliga, fica aceso, porque está ativado. É por isso que diz que tem que sair desse pelo tipo menos uma hora antes. Uma hora antes, né? No mínimo meia hora. Então, veja só, o que é que acontece, cara? Eu vou falar uma coisa interessante para vocês. Quando não existia a luz elétrica, a lâmpada elétrica, né? O Thomas Edison, a lâmpada elétrica, as pessoas dormiam com as galinhas, cara. Dormia cedo. E acordava bem cedo. E acordava bem. Quando eu estou no sítio, na zona rural, assim, eu durmo cedo também. Né? Então, assim, com a invenção da lâmpada elétrica, é como se o homem estendeu o dia e a gente passou a dormir menos. Isso afeta a saúde. Bagunçou, né? E agora, com as redes sociais, com os Nossa. aplicativos, com jogos, o cara que está jogando videogame, ele vai até de madrugada, cara. Ele amanhece o dia jogando. E não desliga, porque a glândula pineal ela só ativa o sono no escuro. O Aldo, toda essa explicação, né, químico-fisiológico que você acabou de dar, tem a ver com alguma coisa ligada a câncer? Porque câncer explodiu. Então, se a gente está com, por exemplo, eu já ouvi falar, né, que tudo que a gente sente, o corpo e os nossos órgãos sentem. Quem é propenso a ter câncer, logicamente, até então, se você não está bem, parece que vai ser tudo colocado naquele local. Rim, baço, intestino, por aí vai. Existe algum estudo relacionando essa parte, né, desse sistema psicológico da pessoa ligada ao câncer? Sim, com certeza. Isso aí, cara, a bola da vez é a neurociência. Entendeu? O profissional de saúde, seja médico, psicólogo, qualquer outro profissional que não se interar com a neurociência, ele vai virar um dinossauro, vai ficar ultrapassado. Você sabe por quê? Essa questão, o câncer, tanto doença física ou doença psicológica, ela precisa de ter dois fatores. A predisposição genética, sim, que é histórico de vida no DNA da família, sim. isso vai passar de pai para filho, de mãe para filho, e o fator ambiental, que nós chamamos de gatilho. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que meu avô morreu de câncer de pulmão. Meu avô fumava cachimbo, fumava charuto, fumava a porra toda, né? E aí tem um tio meu que já está dando indícios de adoecimento, já está na pegada de fazer exame, de tratamento, está tomando remédio. Meu pai já começou a dar uma tossida também. Eu falei, opa, eu posso ter também a zorra da informação no meu DNA para desenvolver o câncer de pulmão. Mas, cara, eu nunca fumei, eu nunca botei um cigarro na minha boca. Eu vou morrer velhinho, gagá de qualquer outra coisa, menos de câncer de pulmão, porque o cigarro é o gatilho do ambiente para desencadear a doença. E detalhe, o câncer ele vai desenvolver num ambiente ácido. O nosso organismo, 70%, né, é água, é líquido. Né? Sangue, completamente líquido. Então, vamos supor, um câncer no cérebro. O cara vai lá, tem um tumor, faz um exame, o médico passa uma ressonância, né? E uma tomografia, identifica lá, pô, está com câncer no cérebro. O médico fala, ó, corta o açúcar. Porque o açúcar deixa o sangue ácido, o organismo ácido. O cara suspende o açúcar, o tumor diminui quase metade, cara. Então, assim, imagina o que eu falei agora há pouco, né? Do estresse e da ansiedade. Tem açúcar e gordura ali. Ambiente propício para o câncer. Então, a ideia é a gente buscar qualidade de vida.
Aí, mais uma vez, eu vou falar, como no bloco anterior, a minha opinião pessoal, certo? Que é o quê, velho? Pensa comigo. Antes da Revolução Industrial, as pessoas tinham uma vida pacata, vivia do roçado, o cara comia o que plantava no quintal. Depois da Revolução Industrial, as pessoas saem dos campos, isso chama êxodo rural, né? Vai para os grandes centros urbanos em busca de uma vida melhor, de trabalhar nas fábricas, nas indústrias e tudo mais. A qualidade de vida mudou. A qualidade de vida mudou. Então é o seguinte, os hábitos alimentares também. E aí o que acontece? A vida na cidade é diferente do campo, né? Então, assim, boa parte de muitas doenças, inclusive casos de Dort-Lé, né, de tendinite, de bursite, de não sei o quê, um monte de inflamação, que vem por esforço repetitivo devido ao trabalho. E o que é que está por trás de tudo isso? Estresse, velho. As formas de trabalho mudou. Então, assim, por exemplo, hoje, você vai entender, há pouco tempo atrás, o IBGE tinha a perspectiva da média de vida do brasileiro de 72 anos. Tá? Já se fala aí que vai chegar aos 85. Significa que em pouco tempo vai ter pessoas passando dos 100. Já tem, né? 98, 97, 101, 102 já tem. Isso por quê? Devido ao avanço tecnológico, os aparelhos eletrodomésticos, as formas de trabalhar mudou para melhor, teoricamente, né? Então as pessoas estão vivendo mais. O problema é a qualidade que está vivendo, que é a péssima qualidade de vida. Então, por exemplo, você não vai imaginar, quando você vai num banco e vê aquelas pessoas todas alinhadas, vestidas socialmente, né, com aquele sorriso, você não sabe o nível de estresse que aquelas pessoas passam. Já atendi várias pessoas que eram gerentes de banco, eu não tenho vergonha de dizer, de todos os bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, vários eles, que é o quê? A cobrança por meta. Por bater meta, por ter uma cartela de clientes, se está de 30, aumentar para 50, para 60, e cada dia é uma coisa diferente. Então, a cobrança aí é a questão, novamente, o fator tempo, né? Vamos supor, você é operário de uma fábrica, você tem 8 horas de trabalho. Seu salário é baseado nisso, né? Nas horas de trabalho. Naquelas 8 horas, se o teu patrão puder tirar o teu couro, ele vai fazer isso. Então, agora, a cobrança é o tempo espremido, né? E aí, veja só, por que é que eu estou dizendo isso? Antes dessa Revolução Industrial e o advento também do capitalismo, o sentido da vida era viver. Qual era o sonho das pessoas? Casar e ter filho, ter uma casinha, ter um roçado e tal. Hoje, o capitalismo prega para você que você só é feliz se você possuir bens. Se você tiver um carro massa, uma casa na praia, um carrão do ano, o celular de última geração, e tem um monte de pessoas cheias de bens em casa com um monte de quinquilharias e estão infelizes. Porque a felicidade e a qualidade de vida não está nas coisas, cara. O Arthur Schopenhauer já dizia isso no século passado, né? Felicidade não está nas coisas nem nas pessoas, está dentro de cada um de nós. Então, assim, se antes o sentido da vida era viver, o capitalismo trouxe essa desgraça que colocou o trabalho como uma única, né, razão da vida. As escolas preparam as pessoas, aquela coisinha bonita, a escola prepara o cidadão para a vida, para viver em sociedade e ser útil à sociedade. Porra nenhuma. A escola é uma fábrica de operários. As faculdades instruem as pessoas, você aprender a profissão e você prestar serviço para alguém. Não estimula as pessoas a pensarem a você buscar a qualidade de vida, a você crescer e desenvolver. Você é educado desde a infância para ser pinhão. Essa é a realidade, né? E as pessoas que não se enquadram nisso, elas acabam sendo excluídas da sociedade. Se tornam morador de rua, tenta suicídio, porque muitas vezes a pessoa não consegue emprego, não consegue estudar, não consegue ter um padrão de vida legal, ela não consegue fazer parte da sociedade de consumo. Ela vai viver à margem da sociedade.